Salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Estamos aqui mais uma vez abrindo câmeras, microfones, para falar sobre arte, cultura, literatura, coisas que fazem a gente ser pessoas melhores e esquecer um pouco de política, esquecer um pouco de economia, de guerras. Eu estou aqui com a minha mais nova amiga, Lari Wolf. Lari, obrigado por estar aqui com a gente. Finalmente, nós já desmarcamos essa entrevista umas 3 vezes, nunca dava certo, mas agora deu certo, você está aqui com a gente, isso que importa. E eu quero saber, a pergunta que eu faço sempre para os meus convidados é a seguinte: quem é Lari Wolf por Lari Wolf? Então, primeiro, oi Sérgio, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você hoje, né? Depois de toda essa tentativa. Uhum. E eu acho que Lari Wolf por Lari Wolf é uma romântica incurável Ah, que delícia. que lê muito, assiste muito e tudo sobre o amor, então só poderia ser uma escritora que fala sobre o amor de todas as formas. Ah, isso é muito gostoso, né? Que na verdade assim, é um tema eterno, um tema clássico e que nunca vai deixar de ser um tema Sim, gostoso da gente escrever e ler. Apesar de ser difícil, né? Não é fácil, porque significa. Eu acho que amor para cada pessoa tem um significado diferente, uma expectativa diferente. E aí você coloca no papel a tua vivência, você coloca no papel aquilo que você acredita, né? exatamente. O amor ele tem várias faces, né? Tem o amor romântico, tem o amor entre família, entre amigos. O amor eu falo pela natureza, pelos animais, pela Uhum. vida, né? Então é bem gostoso falar sobre isso. Verdade. E como é que foi essa tua jornada até você virar uma escritora? Você sempre leu bastante, gostou muito de literatura, sempre esteve envolvida nesse meio? Como é que foi isso? Sim, eu falo que eu quase nasci numa locadora de filmes. Eu só não Ô, nasci na louco! locadora porque deu tempo da mãe chegar no hospital. Que legal! Porque a minha mãe era dona da locadora Videomania aqui em Pitanga. Então, Hum, nossa, desde pequenininha eu cresci assistindo filme, série, tendo contato com livros. A minha mãe também escrevia antes de eu nascer. que Então, legal! foi com ela que eu aprendi a ler, que eu aprendi a escrever antes de começar na escola. E eu Uhum. falo assim, ela sempre me incentivava a ler, mesmo os livros pequenininhos, assim, sabe? Eu lia com ela e ela falava para eu fazer um resumo. E aí Hum, eu, tipo, desde, sei lá, o Coelho Teobaldo, aquelas histórias mais infantis, sabe? Eu lia e eu escrevia o resumo com as minhas palavras. que E aí, às barato! vezes, eu pequenininha, às vezes eu sentia muita dor na mão, sabe? E aí eu não conseguia, assim, escrever, assim, muitas páginas, né? E aí ela falava assim, não, mas você vai fazer o resumo, dita pra mim que eu escrevo Hum, pra você. E aí eu aprendi a fazer resumo, tanto escrevendo quanto falando pra ela, né? Articulando as ideias, assim. E ela escrevia pra mim daí, né? Por causa da dor nas mãos. E aí, quando eu ganhei meu primeiro computador, nossa, na época, assim, eu sou do 1990 e alguma coisinha ali, uma criança, então, uma criança. então assim, eu peguei a fase ainda que não tinha tanta internet nos computadores, né? Ah, E aí, o que que a gente ficava fazendo, né? Tipo, você tinha o computador, mas não tinha internet. E aí, eu brinco que eu já ficava ali no Word. Eu não gostava de Excel, não gostava de Paint, eu preferia o Word. Então, já estava traçado ali o meu destino. Eu sempre sem dúvida. estava condicionada a ser uma escritora, né? Desde pequenininha já estava envolvida com tudo isso. Eu não posso falar muito não, que eu também acho que eu também só gosto de Word, esse negócio de Excel, muito número, para mim também não vale a pena. Não sei porquê. Não tem jeito. Humanas, Agora, humanas. não tem como. Agora, uma coisa, fazer resumo é uma arte, você sabe, né, Lari? Porque você tem que ter um poder de, não somente o poder de síntese, de aquela coisa de reduzir a história em poucas palavras, em poucas linhas, mas manter o sentido. Eu acho que a arte do resumo é fazer o sentido, é fazer com que você compreenda a história, o sentido do texto que você fez o resumo, entregando quase tudo. Não tudo, senão também você não dá vontade de ler o texto final. Mas assim, você tem que entregar quase tudo. E é uma arte isso, menina. Você pega as novas gerações, elas não sabem fazer resumo mais. Sim, Nunca vi. tá uma dificuldade aí meio, talvez por causa da tecnologia, talvez por causa de tanto tempo que passa ali vendo vídeos aleatórios que muitas vezes não tem muito o que acrescentar, né? Não, Eu na acho verdade, que eu a acho que gente não tem nem precisa voltar. conteúdo, né? Elas não têm nem conteúdo. Quer É, dizer, se você for resumir muito aquilo que já é muito rápido, some, né? Praticamente some. sim.
Faz falta, assim, esse contato com os livros, esse contato com mesmo com filmes bons, com séries boas, né? O sim, audiovisual tem um potencial gigante aí para ensinar, para motivar, para fazer a gente sentir empatia pelas pessoas, né? Tem toda essa questão aí. E faz falta o contato com a arte, né? Desde cedo. nossa. E é engraçado, né? Porque, na verdade, assim, apesar do mercado de videolocadoras, eu sempre fui um apaixonado por o que eu alugava de filme. Minha mãe queria me matar, né? Ela falava, para, a conta da locadora tá maior que a conta do condomínio aqui de casa, nunca vi coisa igual. Assim, eu sempre aluguei muito filme, adorava assistir filme. Eu era daqueles que chegava na locadora pro final de semana, quando todo mundo pegava um, dois, eu pegava 5 filmes para assistir no final de Sim. semana. Não digo. Hoje em dia não tem mais, é um mercado que sumiu, não existe mais. Acho que se existiu uma ou duas, é muito. Acho que no Brasil inteiro, assim, no mundo, não tem. Mas em compensação, tem os streamings hoje, né? Você tem as Netflix da vida que fazem o papel das videolocadoras, o que é muito legal, porque você consegue assistir todos os filmes também. Vai, de uma outra forma, sem ter a mídia física na mão, mas está lá, pelo menos o filme, está lá, o seriado para você assistir. Sim, o streaming ele tem, né, esse catálogo gigante aí que você, às vezes, Nossa, muitas vezes fica pensando, nossa, o que que eu vou assistir agora, né? E eu falo que a locadora tinha esse espaço de você ir e perguntar, tipo, nossa, me dá uma indicação de um filme aí de comédia, de romance. E hoje em dia a gente é, né, mediado por algoritmos, né? Não tem uma nossa, pessoa ali que tá fazendo essa conexão com você. Então eu sinto nossa, é bastante falta horrível. das locadoras. Ah, eu também sinto. Apesar de que o que eu tomava de multa por não rebobinar a fita, pessoal, mas os novos, ninguém não sabe o que é rebobinar a fita. Você alugava uma fita, e aí, assim, quando você ia devolver, a fita tinha que estar rebobinada para o começo dela Sim. novamente, né? E se não tava, a menina da locadora já te olhava. A maioria das vezes ela me fala assim, ah, tá bom, mas não vou cobrar, mas não esqueça mais, por favor. Mas tinha multa se você não rebobinava a fita, não entregava direitinho, tinha multa. É. Outros tempos, outras realidades. E era Agora, nossa, nem fala, nem como tinha isso. Lari, me conta o que é o seguinte. Você está no teu segundo livro atualmente, né? Pelo que as meninas da DLC, aliás, um abraço para as meninas da DLC, sempre muito amigas nossas aqui. Você está no teu segundo livro? Então, Ou não? eu tô no segundo. Mas assim, eu tenho um livro de colaboração assim que eu escrevi com a minha mãe também, Ah, que a que gente legal. reuniu, entrevistamos 30 pessoas aqui na cidade, reunimos as histórias, né, e fizemos um livro regional, no caso, né? Mas assim, um Uhum. livro meu mesmo, de ficção, de história, sim, é o segundo, lançado. Mas livro com a mãe é nosso também. Não tem, não tem essa, não tem essa. Agora, conta um pouquinho pra gente o que é o Toda Vez que eu me apaixono. Então, toda vez que eu me apaixono, ele conta a história da Agatha, que ela é uma estudante de medicina veterinária que acredita que é assombrada por uma maldição familiar. Nossa. Então, toda vez que ela se Isso que é um apaixona, romance, hein, gente? Isso que é romance, é uma história de amor. Calma que é uma história de amor. sim, ela se apaixona e sempre que ela se apaixona é sempre 1º de agosto. E aí passa 6 meses e o rapaz some misteriosamente. E Nossa. aí, assim, isso já aconteceu com a mãe dela, já aconteceu com a avó dela, só que mesmo na loucura da família, ela também não é normal, porque a mãe dela se apaixonou uma vez pelo pai dela, né? Acabou engravidando, o pai dela sumiu e ela teve a Agatha, então a Agatha não Nos consegue 6 primeiros meses. Pelo nos menos, 6 primeiros pelo menos meses. nos 6 primeiros meses, né? Isso. E com a avó dela também foi a mesma história, né? A avó dela se apaixonou, acabou engravidando, o avô sumiu e a mãe dela também não conheceu o próprio pai, né? Hum. E a Agatha, ela se apaixona a primeira vez, ela tem 11 anos. Então ela se Ui, apaixona, passa 6 meses, o rapaz some. Aí, quando ela tá com 14, ela se apaixona de novo. E aí passa 6 meses, o rapaz some. Quando some. ela tá com 18, de novo. E aí, assim, da primeira vez ela conta pra mãe dela. E depois ela já não quer mais contar, porque ela vê o quanto a mãe dela sofreu, né, pela falta do grande amor da vida, pela falta do próprio pai, né? E ela não quer contar pra mãe dela, então ela guarda tudo isso pra ela. Hum. Aí ela se apaixona com 14, se apaixona com 18, e na última vez, que é quando começa o livro, ela vai se apaixonar com 23. Então ela tá na faculdade, ela se apaixona pelo cara,
Passa 6 meses, ela tem certeza que o cara vai sumir, porque agora ela já entendeu que é uma maldição. Vai Só sumir, que não vai ter jeito, não adianta não vai entregar o ter jeito, ela coração já que. aceitou. Uhum. Só que aí dá os 6 meses e ele não some. Eita! E aí ela fala, eita, o que tá acontecendo dessa vez, né? Ela fala, não, tá demorando, os 6 meses recomeçaram, sei lá. E aí passa mais 6 meses e o cara não some. Então ela dá um tilt na cabeça dela, Imagina, sai da imagina. faculdade no dia 1º de agosto e ela entra num bar. Ela entra no Lost Pub. E aí ela encontra o Nelson, que é um barman, e ela vai contar pra ele, pela primeira vez, toda essa loucura, toda essa história de maldição familiar aí, e vai tentar entender o que, que acontece, e por que, que os caras somem, e por que, que esse cara de agora não sumiu. E Hum. aí tem toda essa interação dela com o Nelson, e né, todas as memórias dela com os 3 grandes amores da vida, e todo esse processo, assim, bem apaixonante e Menina, misterioso, né? da onde você tirou isso? Que ideia maluca, fantástica, maravilhosa, uma ideia maravilhosa. Mas da onde que veio? De onde que veio essa inspiração? Coisa doida. Pois olha, eu não sei, assim, quando começou, qual foi o... Parece que sempre esteve ali dentro da minha cabeça, assim, sabe? Tá. Mas eu comecei a escrever, foi no dia 1º de agosto de 2017. Olha, Então, que legal. tá aí 1º de agosto, né? E eu comecei a escrever, levei quase 6 anos para concluir. Porque foi mudando muito com o decorrer do tempo. Algumas coisas não eram para ser da forma que, né, que aconteceram agora, mas Tá. eu vejo que nesses 6 anos a obra evoluiu muito, amadureceu, a ideia amadureceu e ficou da forma como eu queria no começo e da forma como eu nem sabia que eu queria, sabe? O que é muito gostoso, né, Lari? O que é muito gostoso. A Sim, gente não tem a menor ideia de como a nossa obra vai terminar, mas parece que a gente encontra, né, o final, né? Quando ela chega no sim. final, fala, nossa, você sempre esteve aí, só eu que não sabia. Eu falo que a obra ela vai tomando um caminho próprio, né? Ela vai Sim. caminhando com as próprias pernas. E assim, na verdade, eu tive um sonho uma vez, Hum, foi antes de eu começar a escrever o livro, eu tive um sonho da Agatha com o terceiro cara que ela se apaixona. E foi um sonho lindo. E foi um sonho assim que eu acordei e eu pensei, nossa, eu preciso escrever essa cena, vai ficar maravilhoso. E eu escrevi a cena toda do começo ao fim, bem bonitinha. Ficou, nossa, maravilhosa. E aí, quando eu fui planejar o livro, quando eu fui escrever e quando eu estava desenvolvendo, eu não consegui encaixar essa cena. Então, foi uma cena que menina. ia no livro, mas que acabou ficando de fora, porque a obra caminha com suas próprias pernas, então Mas não, você não guardou, né? consegui Você encaixar. guardou esse texto, vai saber. Guardei. Quem sabe o teu terceiro livro tá aí, pode ser isso, né? Nunca se sabe. Sim, ou uma versão estendida, né, com um capítulo Aham. extra ali, um Não, olha ela multiverso, já. né? Olha ela já. Ela tá pensando já na versão estendida do livro. Não, você já tá pensando no filme, né? Você já colocou esse. Você já colocou teu livro na Netflix ou não? Precisa pôr. Então, a minha ideia, assim, eu acho que um filme não cabe por causa de toda a complexidade ali. Eu acho que não cabe em 1 hora e meia, 2 horas, sabe? Mas Uma eu minissérie. penso muito em uma minissérie. Penso Aí, ó, muito em tá uma vendo? minissérie. Aí. É uma escrita totalmente diferente, né? O roteiro é Sim. totalmente diferente do livro, mas por que não? É o famoso por que não? E quando eu estava escrevendo o livro, eu já estava escrevendo pensando na adaptação. Porque como eu Hum, leio muito e eu assisto muito filme, e eu assisti muitas adaptações, geralmente as adaptações elas deixam um pouquinho a desejar porque acabam deixando muita coisa de fora, né? sim, sim, sim. Então, quando eu estava escrevendo, eu pensei assim em cenas que poderiam se passar num filme, numa série, né? Cenas que não ficam só no imaginário, só no mundo mais complexo, assim, da Já literatura. facilitou a vida do roteirista, né? Facilitou a vida do Facilitei. roteirista, tá mais fácil. Esse aqui já dá para Então, adaptar legal. tomara que eu tenha facilitado a minha vida, porque assim, a ideia é estudar roteiro e É, eu roteirista tinha e certeza absoluta disso. Agora, Lari, me diz uma coisa. Esse teu livro, ele conversa com o primeiro ou são histórias totalmente diferentes? Quem lê uma fala, nossa, Lari agora pirou de vez na batatinha.
Então, são histórias diferentes, porque o primeiro livro é um livro de poesia, só que é Hum, um livro de poesia que ele é diferente. Eu falo assim, que geralmente os livros de poesia a gente vê é um compilado de vários temas, né? tá. Ou várias poesias soltas assim. E o primeiro livro, que é o Prefiro Viver com a Dúvida, ele conta uma história com começo, meio e fim. Então é sobre uma menina que se apaixona pelo amigo e tenta descobrir se ele também gosta dela antes de ela contar para ele o que sente e acabar estragando a amizade dos dois. Que Então, legal são também. duas histórias separadas assim, e o primeiro é um livro, eu falo que é uma ficção contada em versos poéticos, né? Que a gente Uhum. não costuma ver livros desse tipo no mercado. Então, Não, sempre não que eu mesmo. vou escrever um livro, eu penso em algo assim que é algo bonito, agradável, uma história né, que pegue o meu coração, mas eu também tento pensar em o que não tem, né? Para não tentar colocar no mercado mais do mesmo, né? Tentar trazer Entendo. uma coisa diferente ali com o meu toque especial, né? Larissa, se você pudesse definir. Olha, eu sei que a gente escreve, antes de mais nada, para a gente mesmo, tá? Gente, o livro é nosso, não vem que não tem. Mas se você pudesse imaginar, quem que você imagina lendo os teus livros? É mais menina, é mais menino, é mais adulto? Quem que você imagina, que você gostaria de um dia passar numa praça e encontrar o teu livro na mão dessa pessoa? Então, a princípio eu achava que seriam mais adultos, assim, sabe? Mas também. Só que eu consigo ver hoje em dia, porque eu faço palestras, eu dou curso de escrita criativa, Ah, vou então querer falar sobre isso daqui a pouco. tô sempre em contato com os jovens, né? Então eu vejo muito adolescente lendo, tipo assim, menina de 14, 15, 16, 17, 18 anos. Vejo lendo muito, se identificando muito e gostando muito. É Então muito acho legal, que né? o meu Porque isso público é mais voltado assim. é muito legal, É, porque é uma faixa etária que fazer ler é muito difícil, né? tem isso também. Só que assim, eu vejo que as adolescentes, né, e mesmo os jovens adultos, né, a galera ali 20, 30, 35, 40 estão gostando bastante também. Mas eu consigo enxergar ainda que o meu público ainda é mais focado nos adolescentes e nos jovens ali de 20 anos. Ah, legal, legal. Agora, já que você citou, eu queria te perguntar mesmo. A gente falou logo no começo desse nosso bate-papo sobre assim, a dificuldade que é fazer o jovem escrever. Ler é uma dificuldade, escrever é outra. Está tudo muito rápido, né? Eles querem mensagens muito curtas, muito diretas e que nem sempre o conteúdo é muito bom. E você tem um curso de escrita criativa. Como que é esse curso? O que te deu na cabeça? Falou, não, eu quero ajudar as pessoas a escreverem de forma criativa. É que eu gosto muito de escrever e eu gosto muito de falar sobre escrita, né? E eu tenho meu mentor de escrita também, que me ajuda muito quando. Sabe aquele lance que a gente fala que até o psicólogo precisa ter um psicólogo? Sim, sim, Então, sim. né, eu tenho meu mentor que às vezes eu tô empacada ali em alguma parte da história, eu falo, nossa, e agora para onde é que eu vou? E o meu mentor, ele não fala assim, ah, faz isso, faz aquilo. Ele fala assim, mas o que que você pode fazer? Qual você acha que se encaixa? Ele vai fazendo as perguntas certas, assim, sabe? E eu gosto muito desse bate-papo, dessa troca, né? E eu gosto muito de lidar com os adolescentes, com os jovens. Então, acabou sendo uma consequência fazer o curso de escrita criativa. E junto com Uhum. o curso de escrita criativa, eu desenvolvi o concurso Poesia-me, que Hum, também é voltado para a escrita de poemas, daí no caso, né? E aí o pessoal tá gostando bastante e é muito boa essa troca também. E assim, eu vejo que os jovens, às vezes a gente tem essa noção de que, tipo, também não estão tendo tanto contato, não estão lendo muito, mas eu converso com muitos jovens que chegam e quase falam sussurrando assim para mim, sabe? Que eu escrevo também, sabe? olha Tem só. muita gente que escreve, que não compartilha com os outros, que às vezes não tem esse espaço de troca, esse espaço para poder falar abertamente que, tipo, tá ali escrevendo os sentimentos, tá ali botando para fora o que tava meio maluco dentro da cabeça, né? Então, ver essa potencialidade dos jovens, nossa,
quanta menina, quanta adolescente que eu converso que escreve bem pra caramba, assim, sabe? Tá. E tem potencial e às vezes fala assim, nossa, mas eu não sei, eu acho que não tá bom. E você vê o texto tá assim, nossa, impecável. E assim, é esse perfeccionismo também que às vezes não deixa a gente trazer a Se nossa obra soltar, pra né? frente, né? Tá. Teve algum desses dos teus alunos, ou que você estava fazendo mentoria, que você olhou e falou: Meu Deus do céu, por que, que eu não tive essa ideia desse texto? E falou assim: Eu devia ter escrito isso. Não dá de vez em quando uma vontade de falar. Obviamente, ninguém vai roubar texto, não se preocupem, a ética acima de tudo. Mas de vez em quando dá uma vontade, não dá para falar: Meu Deus, olha que ideia boa, por que, que eu não tive essa ideia? Nossa, acho que geralmente as minhas alunas, os meus alunos, eles têm umas ideias assim mais voltadas para outras temáticas assim que não Hum, a minha própria vertente, sabe? Eu escrevo sobre o amor, então eu fico pensando nos clichês românticos ali. tá. é, Tenho vontade de escrever tipo Enemies to Lovers, tenho vontade de Ah, escrever umas histórias assim que às vezes eu vejo num filme e dá uma ideia totalmente diferente, tipo, eu pego um ganchinho do filme e desenvolvo todo um mundo diferente na minha cabeça. olha só. Mas assim, dos meus alunos, acho que os meus alunos, eles, a maioria vai para um caminho mais filosófico, mais de suspense. Interessante. São outras áreas assim mais distintas da minha que também tem um potencial gigante. Ah, você deu sorte, olha porque eu tive uma estagiária que eu olhava os textos dela e falava, meu Deus do céu, que vontade de assinar esse texto de tão bom que estava. Eu ficava orgulhoso, na verdade, imaginava que alguma mentoria minha tinha aquele papo lá no resto da dúvida. Lari, e daqui para frente? O que a gente pode esperar de produção literária de Lari Wolf daqui para frente? Então, é, esse ano eu tô com 2 livros lançados meu e um livro lançado com a minha mãe. E a gente já tá planejando o segundo, no caso, que vai ser o quarto, mas o Ah, segundo lançado meu com ela, que vai ser o Um Animal Me Salvou. Então, são histórias assim também que a gente vai entrevistar pessoas, pegar histórias de relação entre pessoas e animais, animais que ajudaram a curar legal, menina. depressão, né, curar assim é uma Legal palavra isso. muito forte, né? Mas que ajudaram assim em momentos depressivos, em momentos de ansiedade, que às vezes Uhum, o adolescente, o jovem estava ali em contexto de vestibular, estava nervoso, não sabia o que fazer e só a companhia do animalzinho ali do lado, enquanto né, o jovem estava estudando ali, foi um apoio emocional. Animais que apareceram em épocas em períodos de luto, de término de tá. relacionamento. Então a gente está conversando com as pessoas e coletando essas histórias para fazer um livro regional aqui na nossa cidade, né? Sobre a relação dos humanos com os animais. E Nossa, meu, você sabe que isso aí não para, né? Sabe que isso aí, se você quiser fazer uma série eterna, isso aí sim, dá, porque, olha, eu te garanto que tem muita história que esses bichinhos, e não é só de cachorrinho, não. Cachorrinho talvez seja a maioria, mas nem, não necessariamente. O que deve ter de gatinho, tem de passarinho, de coelho, de peixe, cavalo, peixinho. Nossa, deve ter um monte. tartaruga também. Nossa, estamos ouvindo muitas histórias legais, assim. Ah, que Dá show, para que show. fazer O que volume mais? 1, volume 2, 3, chegar no Volume volume 30, 10, tem volume história. 30, 50, vai embora, não para não. E que mais? E produção minha, eu já tenho mais livros escritos, né? Mas esse ano eu acho que eu lanço mais um de poesia no final do ano, Tá. também relacionada ao amor, sobre sem dar muito spoiler, assim, mas é sobre uma menina que ela gosta de um cara, só que o cara gosta muito mais dela do que ela gosta dele. Hum, Então, é, sem querer dar muito spoiler, assim, mas é não, não, uma mas já foi relação, legal. assim, de tipo, amor e quanto de amor a gente consegue receber e, assim, o quanto de amor a gente é acostumado a receber, quanto de Tá. amor a gente aprendeu a receber, né? Como a gente aprendeu a ser amado, como a gente aprendeu a gostar do outro, a demonstrar. Uns temas bem complexos aí também que Ah, eu mas acho super legal que também, super legal. novembro, dezembro, quem sabe,
eu consigo fazer o lançamento desse. Novembro, dezembro, a Lari está de volta aqui no Café Cultural, então. Já podemos até marcar. Agora, uma perguntinha. Quanto que tem de Lari Wolf nessas tuas histórias? É 100% ficção? Você sonha e escreve? Ou fala, não, quem me conhece vai olhar aqui e falar, ah, olha a Lari aqui. Não, é ficção. Eu falo assim, eu sonho muito, eu tenho muitas ideias assim sonhando, muitas ideias tomando banho, lavando louça. A água tem essa capacidade, né? Você olha para o mar, você se inspira, né? Às vezes você está lavando uma louça, vem uma ideia do nada na cabeça. E na verdade é porque assim, como eu consumo muito conteúdo sobre o amor desde pequenininha, então eu tenho um repertório assim bem grande de histórias, né? De filmes, livros, séries, músicas, enfim. E eu vou pegando um pedacinho de cada coisinha assim, e eu falo que eu vou costurando uma grande coxa de retalhos e tentando fazer uma obra que foge assim dos padrões, né? Que tenta fugir um Ah. pouco dos clichês. E mesmo que assim, eu sou apaixonada pelos clichês, né? Então tem muito clichê também, mas eu sempre tento pensar assim, uma história que eu nunca li, uma história que eu nunca assisti, para não trazer mais assim do mesmo, sabe? Para trazer Não, uma mas não visão se, preocupa. diferente. Não se preocupa muito. Eu acho legal a tua preocupação, mas não fica com isso na cabeça, não. Coloca a tua versão da história. O importante é ter a tua Sim. versão da história. Assim, uma coisa muito gostosa de você, Lari, é assim, você se inspira muito fácil, né? A tua, assim, seja que você falou, pode ser música, pode ser um filme, pode ser, sei lá, uma cena que você viu na janela. Você se inspira muito fácil. Isso é muito gostoso. Eu acho que isso é uma coisa para você ensinar para os teus alunos, sabe? Que inspiração está em todo lugar. Agora as pessoas, eu não sei onde buscar ideia. Abre a janela. Abre a janela que você vai Exatamente. ter ideia. Vai olhar o sol, vai sair pra rua, conversar com os passarinhos, dar bom dia pros cachorrinhos, E tudo é sabe? ideia. Gente, é A vida é fantástico isso. bonita, a vida é para ser vivida e é para ser contemplada e admirada. A gente precisa estar disposto a enxergar as coisas boas da vida e a enxergar as boas histórias. E assim, às vezes você vê um casal numa praça sentado, um casal de velhinhos sentado numa praça, Uhum. cabelo branco. Tem toda uma história por trás ali. E é bem gostoso pensar em todo esse contexto, em toda essa realidade que eles viveram e a realidade que a gente imagina para eles também, né? Sim, sim. Ah, mas eu não vou saber nunca a história dos velhinhos. Escreve a história. Cria, escreve. Cria. Faz a tua versão da história deles. Quem sabe até você pode acertar, né? Nunca se sabe, vai saber. Pode até estar por aí. É muito legal. Lari, me diga uma coisa. Aonde que a gente encontra o Toda Vez que eu me apaixono, o como é que é o nome do outro aqui? Deixa eu pegar aqui. O Prefiro Viver com a Dúvida. Onde que a gente encontra as tuas obras? A princípio, assim, na Amazon. Na Amazon eu falo que hoje em dia tem tudo, né? Tudo na Amazon, tudo na Amazon. Tem também no Clube de Autores. E aí, assim, eu coloquei à disposição no Clube de Autores e aí o próprio Clube de Autores disponibiliza em várias outras livrarias online, né? Então, você Sim. digitar lá no Google Toda Vez que eu me apaixono, Prefiro Viver com a Dúvida, vai aparecer um monte de livrarias para você escolher e comprar. Mas, assim, o Coringa é a Amazon, né? Sempre tem É, na Amazon. vai não, E, eu vou assim, parar de fazer. Eu vou parar de fazer essa pergunta, porque propaganda. todo mundo que eu. Ah, não, vai na Amazon, vai na. Ou a Amazon começa a patrocinar aqui o Café Cultural, ou então eu vou parar de perguntar, não vai ter jeito. Não, mas então Brincadeira. deixa eu falar um outro lugar. Então, tem no meu Instagram também. Ah, eu ia Manda um perguntar agora, direct lá no quem. Instagram, eu Isso eu quero envio. saber. Qual que é o teu É Instagram? Onde que as @larivon, pessoas encontram? Fala aí, repete. @larivon. É facinho desse jeito. É Facinho. Lari. Pessoal, é Lari Wolf, com V, não é Lari Wolf, é Wolf com V. É, Então, eu estava quase cometendo esse pecado aqui, chamando ela de Lari Wolf, tive que me segurar aqui para ser Lari Wolf, senão daqui a pouco essas meninas DLC iam brigar comigo. Lari, parabéns, menina. Eu acho fantástico esse teu jeito, a tua energia é muito boa. Não somente você ter a tua forma de escrever, mas é uma forma que você gosta de escrever. Isso fica claro nas tuas palavras, no teu jeito, em como você fala. Você gosta da forma como você se expressa. Isso é muito bom. Ensina muito isso, tá? Ensina isso para as pessoas, sabe? A técnica literária a gente aprende.
Agora, o gosto pela escrita, o gostar daquilo que a gente escreve, gente, isso precisa ser desenvolvido. E é isso que você tem. A tua missão, tenho certeza, passa muito por aí. Obrigada. Ai, que bonito. Legal. Eu falo que é isso aí, é a gente desenvolver esse olhar e ver as coisas boas, né? Ver o amor em tudo. Então, Ah, o sem amor, dúvida. ele tá presente desde o momento que a gente acorda, a gente acordar e poder abrir os olhos, poder respirar, poder abrir a janela, olhar um novo dia, já é uma representação, assim, do amor. E o amor tá em tudo, tá na plantinha, tá no animal, tá nos livros, tá na série, tá naquela comidinha gostosa que você vai comer Nossa, quentinha e à como. noite. Então, o amor tá em tudo, é a base de tudo, é o motivo para tudo, e a gente precisa olhar cada vez mais para o amor, porque o mundo está precisando de amor e o mundo está Nossa, e precisando de como. livros e está precisando de arte, e a Nem gente fala, nem fala. precisa desenvolver esse olhar. É por aí. E, tendo novos livros, volta aqui para tomar café com a gente. O convite já fica feito a Vamos, partir de já. Tá legal, valeu. E a você que escutou mais essa edição aqui do Café Cultural, meu grande abraço, meu muito obrigado. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo tão gostoso como foi esse com a Lari. Tchau, minha amiga, até mais, até a próxima.